Quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, no seu capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Amém? Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todos os dias, todos zombam de mim, porque sempre que eu falo eu tenho que gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra de Deus se tornou opróbrio, desonra ou zombaria todos os dias. E quando eu pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então foi que meu coração, um fogo ardeu. E ele cerrou os meus ossos. Já estou desfalecendo de sofrer. Não posso mais suportar. Amém. Essa é a tua palavra, Deus. Irmãos, há um tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer um gabinete com o nosso pastor Rafael. E eu tinha visto acontecer uma grande injustiça. Só que, sabe quando você tem a total convicção de que no final tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser jogado às claras, e à medida que o tempo vai passando e as soluções elas vão até surgindo, aquela verdade ela vai se manifestando, mas mesmo assim, você não vê o desfecho que você esperava que aconteceria. Então, diante desse quadro, diante dessa situação, quando eu vi isso tudo, eu chamei nosso pastor e comecei a abrir o meu coração para ele, e eu falei: pastor, aconteceu isso. Só que a solução ela foi exposta, a verdade ela veio à tona, mas mesmo com a verdade, as coisas não aconteceram como deviam. E pastor, eu vou te confessar, eu estou cansado. Isso me feriu muito. Eu, por diversas vezes, abri mão de muitas coisas. Eu escolhi realmente trilhar o caminho que o Senhor queria que eu trilhasse, mas eu estou olhando ao meu redor e eu não consigo perceber as coisas mudarem. Parece que eu corro para um lado, eu canso. Parece que eu corro para o outro, eu canso. Eu não vejo as coisas acontecerem. Eu estou muito cansado, eu estou a ponto de chutar o balde. Quando o pastor virou para mim e falou: meu filho, eu lembro da primeira vez que nós conversamos, assim que você chegou no SEI, há alguns anos atrás, e eu lembro que você estava quebrado, tinha acontecido algumas coisas na sua vida, e eu te dei algumas direções, e você atendeu essas direções, e eu posso ver claramente como a sua vida mudou daquele tempo até agora. Eu consigo perceber aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e eu quero te dizer uma coisa: se houve injustiça, não acabou. Se a verdade, mesmo ela tem vindo à tona, ela não prevaleceu, não acabou. Porque Deus ele não toma o culpado por inocente. Só que o caminho do Senhor é na tempestade e na tormenta. Irmãos, mesmo ouvindo essas palavras, mesmo sabendo que aquele momento ele não poderia ser um fator definitivo para a minha vida, eu olhei para mim e eu percebi que eu estava cansado. No livro de Hebreus, no seu capítulo 10, o autor ele começa a discorrer sobre quem é Cristo, sobre o privilégio que nós temos de podermos acessar aos céus pelo novo, pelo vivo caminho. Só que é engraçado que chega a partir do versículo 32, ele começa a dizer para aqueles homens, para aquelas pessoas, que eles deviam se lembrar daquilo que Deus fez na vida deles, porque no momento que eles foram iluminados, no momento que eles encontraram a Cristo, eles tiveram a revelação de quem é Deus, e naquele momento tudo aquilo que eles viveram, perseguição, dor, luta, prisão, perder os bens,
Mas aquilo era motivo de alegria porque eles sabiam que eles estavam conquistando algo que essa terra não poderia oferecer. Eles sabiam que o maior tesouro, a maior conquista que eles poderiam ter, não é uma conquista terrena, é uma conquista eterna. Só que muitas vezes nós cansamos, muitas vezes nós sucumbimos diante das adversidades que se apresentam no dia a dia. Muitas vezes nós olhamos o que está acontecendo ao nosso redor e nós não conseguimos ver possibilidade de mudança. E nós continuamos correndo, nós continuamos achando que avançar sem saber para onde quer ir vai ser o suficiente para em algum momento dessa caminhada essa situação mudar. Só que esse povo também cansou. Mesmo vivendo isso tudo, chegou o momento que eles começaram a se abster da fé. E, irmãos, muitas vezes nós nem percebemos aquilo que está acontecendo dentro da gente. Muitas vezes nós recebemos a mensagem do Senhor, nós recebemos a palavra que é liberada, nós pegamos ela, nós colocamos no nosso coração, mas nós não percebemos que nós só somos alimentados por um momento. Quando a gente sai do ambiente aonde Deus está falando, é como se a nossa vida voltasse ao normal. Nós esquecemos que nós não somos de ferro. Nós esquecemos que durante essa caminhada, em algum momento nós vamos ter que olhar para nós e analisar como está a nossa vida. Porque viver no automático não vai te levar para o lugar que Deus quer que você vá. Por isso, Jesus faz um convite lindo lá em Mateus: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Era desse jeito que o profeta Jeremias estava, cansado, esgotado, a ponto de chegar e falar: olha, eu não vou mais fazer aquilo que o Senhor me pediu. Quando nós lemos o capítulo 20 do profeta, principalmente quando chega lá no versículo 17 e 18, ele começa a se indagar o do porquê que ele nasceu, o que ele estava fazendo na terra. Por que Deus não fez o ventre da sua mãe a sua sepultura? Porque melhor teria sido se ele tivesse morrido. Essa mensagem é para você que chegou aqui cansado, que está aí nessa noite sentada na sua casa, no seu sofá, na sua cama, só que não consegue mais ter esperança, como o nosso pastor falou, não consegue mais ter expectativa daquilo que está por vir, está a ponto de largar tudo, de chutar o balde, de entregar os pontos, está se questionando: o porquê que eu nasci? E, irmãos, quando nós pegamos a história do profeta, e eu gosto muito da história de Jeremias, porque ele nasce num tempo, ele é chamado em um tempo onde o rei Josias reinava, e era um tempo de muita paz. Só que essa indagação que ele faz para Deus, Deus responde a ele logo no seu chamado. Logo lá no início, Deus já mostra para ele o porquê que ele tinha nascido e porquê ele tinha sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Possivelmente você hoje não consegue se lembrar porque os seus olhos estão fixados na dor, mas possivelmente em algum momento da sua trajetória cristã, em algum momento da sua caminhada, Deus já revelou para você o porquê você nasceu. Porque você não está aqui por acaso, porque a vida, ela não foi entregue nas suas mãos para que você apenas vivesse como se a sua existência fosse apenas para você mesmo. E é isso que Deus fala para Jeremias: olha, eu te constituí profeta, mesmo antes de você sair da madre da sua mãe. Irmãos, nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não é o acaso. Nós queremos viver por acaso, mas existe um propósito na sua vida.
Existe um propósito na sua existência. E Deus vira para Jeremias, no versículo 10 do capítulo 1, e diz: olha, hoje eu te constituo sobre nações e reinos, para plantar, quebrar, destruir, arruinar, plantar e edificar. Perceba que primeiro, ele teria que passar por sofrimento. Perceba que primeiro ele teria que se esforçar. Ele teria que empenhar a sua força para destruir, para derrubar tudo aquilo que já tinha sido construído, para depois ele plantar e edificar. Só que nós queremos que com a nossa vida seja totalmente ao contrário. Nós queremos que primeiro venham os louros, venham aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Só que nós temos muita dificuldade de empreender esforço e lutar e buscar aquilo que Deus tem nos revelado. E eu estou vendo aqui meu amigo, meu irmão Cristiano. Irmãos, quando eu era da 8ª série, eu sempre fui muito bonito assim, né? Então, a gente que é muito bonito, as pessoas ao redor implicam um pouco, né? E as pessoas implicavam muito comigo. Mas eu tinha Cristiano como amigo. E Cristiano botava medo de todo mundo. E Cristiano, ele era aquele cara brabo. Então, por ser amigo de Cristiano, eu era meio folgado, meio abusadinho. Só que, quando eu via ele nessa época, e eu lembro de algumas conversas que nós tivemos, ele falando que trabalhava em Búzios, que ia para lá de ônibus. Depois eu via ele entrar no serviço militar. E é engraçado porque durante muito tempo eu olhava para ele e eu dizia: cara, pô, ele nasceu para isso mesmo, é o lugar onde ele se encontrou. Só que logo depois ele entrou na faculdade de Direito e hoje eu acompanho ele, estudando, se esforçando para fazer concurso, já passou na primeira fase da prova de delegado. Cara, ele foi em direção ao sonho dele, ele colocou Deus à frente e não permitiu que tudo aquilo que foi construído pela imagem dele, que tudo aquilo que ele foi um dia, fosse empecilho para ele conquistar coisas maiores no Senhor. Nós não podemos nos limitar ao que nós estamos vendo hoje. Nós não podemos achar que aquilo que nós estamos vendo hoje é o suficiente. Por quê? Porque Deus tem muito mais para a gente. Só que nós precisamos perseverar. Assim como o Jefferson falou, irmãos, nós estamos vivendo tempos terríveis. Nós estamos vivendo realmente dias maus. Todos os dias, nós ligamos a nossa TV e nós ouvimos e vemos relatos de morte, relatos de famílias sendo dilaceradas. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós, como igreja, não podemos nos amoldar a esse tempo mais. Nós temos um papel fundamental diante disso tudo que está acontecendo. Porque nós somos a igreja do Senhor e nós trazemos dentro da gente aquilo que pode transformar o mundo. E se você achar que o mundo é muita coisa para ser transformado, o mundo pode ser a vida de uma pessoa que está ao seu lado. Só que nós temos que perseverar. A perseverança, ela traz experiência. A experiência, ela vai nos dar esperança. A esperança vai nos dar a certeza de que o amor de Deus vai ser derramado em nossos corações. O que Paulo está querendo dizer? Olha, quando vocês passarem por situações complexas, quando vocês passarem por situações difíceis, quando vocês acharem que não dá mais, persevere, não pare. Por quê? Porque esse momento para você vai servir como experiência, e a partir do momento que você vai adquirindo experiência com aquilo que está acontecendo, vai crescendo dentro de vocês a esperança. Porque, irmãos, quando nós esperamos, quando nós temos convicção de que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, nós não desistimos no meio do caminho, nós não deixamos que o que está acontecendo ao nosso redor roube a nossa fé, tire as nossas forças.
Só que isso só vai acontecer de verdade se nós pararmos e olharmos para nós e vermos o que nós estamos vivendo. Em qual etapa dessa nós estamos? Se nós estamos cansados, se nós estamos paralisados. Porque, irmão, Jeremias estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele não estava vivendo ao acaso. Ele não estava vivendo por viver. Ele não estava buscando os seus próprios prazeres, não. Ele estava fazendo o que Deus tinha ordenado para ele. No meio de uma geração incrédula, no meio de um povo que levantava para eles ídolos, segundo as suas vontades. Quando a gente lê o capítulo 19 do livro de Jeremias, a gente vai ver Deus falando o que ele está sentindo diante das atitudes daquele povo. Um povo idólatra, que buscava os seus prazeres e deleites de todas as formas. Um povo que adorava Baal. Um povo que buscava as suas crianças e sacrificavam a deuses estranhos. O próprio Deus diz: eu nunca pedi isso a vocês, não passa na minha mente, isso é abominável. E durante todo esse trajeto, Deus já tinha revelado ao profeta o que aconteceria com aquele povo, que viria um tempo de vergonha, que viria um tempo de dor. Então Jeremias, ele está profetizando e o povo está rejeitando aquilo que o próprio Deus está falando para ele. Irmãos, os ouvidos estavam fechados. Olha tudo que Deus tem falado para você. Olha tudo que Deus tem revelado para você. Olha tudo que Deus tem te mostrado. Não ache que a pior guerra que você está enfrentando é essa de hoje. Você já enfrentou coisas muito piores, meu irmão. Não tente tomar decisões permanentes em momentos passageiros. Aí Deus vira para o profeta e diz: olha, vai lá, pega um barro, vai, junta os anciões, junta os profetas. Por quê? Enquanto Jeremias profetizava a vontade de Deus, enquanto Jeremias tentava mostrar aquilo que Deus estava sentindo, existiam profetas que diziam que tudo aquilo que estava acontecendo era normal, que era realmente a vontade de Deus para aquele tempo. Quando eu leio esses relatos, irmãos, eu não consigo deixar de fazer uma comparação com o tempo que nós estamos vivendo, aonde a apostasia, a incredulidade tem crescido, aonde nós temos realmente sido dominados pelo medo, aonde nós, de alguma forma, paramos de fixar os olhos, paramos de ter expectativas naquilo que é eterno e começamos a olhar e começamos a buscar aquilo que é terreno. Nada do que Deus possa nos dar é mais precioso do que aquilo que Ele já preparou para nós. Ontem eu tive uma conversa muito séria com minha filha de 10 anos. Eu tenho uma filhinha, e ela sentou assim na minha frente, e ela começou a me fazer algumas perguntas. Ela virou e falou: papai, quando eu chegar no céu e colocar a mão de Jesus, vai passar direto? Ou eu vou conseguir encostar nele mesmo? Eu falei: minha filha, que isso? Aí depois ela virou e falou assim: papai, por que Deus brigou com Eva? Porque, olha só, Deus falou para Adão não comer, Deus não falou para Eva. Quando Deus falou para Adão, Eva ainda estava na costela dele. Eu não consigo entender, papai,
como que Deus conseguiu tirar Eva da costela de Adão. Mas, e se Adão não passou o recado para Eva? Que não podia comer a fruta. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Tá vendo Gênesis a novela, né? Aí eu falei, filha, claro que ela sabia, tanto que ela se escondeu de papai do céu. E eu falo isso para você porque essa semana nós tivemos uma reunião da liderança da igreja e foi falado alguns relatos de alguns teens, de algumas crianças que a gente tem visto, de alguns jovens que a gente tem visto com algumas postagens. E, irmãos, quando aquilo foi falado, tocou muito forte no meu coração, porque eu percebia isso também na minha filha. Só que eu não conseguia chegar até ela, e todas as vezes que eu falava, a mãe vinha dizendo, não, eu estou cuidando, eu estou olhando. E aquilo gerou dentro de mim uma certa inquietação, porque eu comecei a achar, eu comecei a pensar, se realmente eu estava conseguindo revelar de alguma forma Cristo à minha filha. E quando aleatoriamente, no momento que eu não esperava, ela veio com essas indagações, eu comecei a perceber, e olhei para minha esposa e eu falei, olha, veja como está valendo a pena orar, veja como está valendo a pena não se conformar com o que está acontecendo, veja como está valendo a pena, mesmo nos momentos que nós não sabemos o que fazer, pegar e levar para Cristo as nossas indagações. E foi isso que o profeta fez, porque ele vai até o templo, pega aquele vaso, joga no chão e diz, é assim que Deus vai fazer com vocês, é assim que Deus vai fazer com Judá, com Jerusalém, vocês não têm me dado ouvido, vocês não têm prestado atenção para aquilo que eu estou falando, por isso eu vou despedaçar o povo. Até que um homem chamado Passur, filho de um sacerdote, um guarda na casa do Senhor, ouve aquilo tudo e diz que é mentira, que Deus não iria fazer aquilo. Pega o profeta, dá uma surra e prende ele 24 horas a um tronco de madeira. Aquilo foi a gota d'água para o profeta. Talvez a sua gota d'água não tenha sido tão drástica. Talvez o ponto que você chegou e não aguenta mais não te traga nenhuma dor física, mas a sua alma está dilacerada. O teu espírito está quebrado. Quem olha para você não consegue perceber que atrás desse sorriso, atrás dessa máscara, existe uma alma totalmente angustiada, totalmente machucada, que olha e não consegue mais ter esperança, não consegue mais ter expectativa naquilo que Deus pode fazer. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que não é o fim, que não largue tudo. Alguns momentos na nossa vida vão ser definitivos para a gente viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. Algumas coisas nós vamos ter que deixar para trás nessa caminhada, para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Algumas escolhas vão ter que ser feitas, e muitas vezes essas escolhas não trazem para a gente o benefício que nós achamos que é necessário para um momento. Muitas vezes essa escolha, o que traz para a gente é decepção, é dor, é mágoa, é tristeza, é dificuldade. Então, o profeta ele toma uma decisão. Eu não vou mais falar em nome do Senhor. Eu não quero mais isso para a minha vida. Afinal, aquele que é o sacerdote, aquele que é o responsável pelo templo, fez isso comigo. Às vezes a ferida, às vezes a flecha vem das pessoas que a gente menos espera.
A gente conversa com muita gente, a gente ouve muitos relatos de pessoas que se feriram com pastores, que se feriram com líderes, que se feriram com pessoas que amavam porque abriram o coração, entregaram o coração, achando que a pessoa ia cuidar, achando que a partir dali ia conseguir realmente viver uma vida em Deus, porque afinal essa é a pessoa que Deus colocou na minha vida. E essa pessoa pegou o coração, jogou no chão e pisou em cima. E hoje só restam cacos. Histórias de ministérios lindos que poderiam estar nesse momento transformando uma geração, servindo como porta de esperança para aquelas pessoas que precisam ouvir que existe um Cristo que muda, que sara, que cura, mas os lábios se encontram fechados porque nem você acredita mais. Só que o próprio profeta diz, no momento que ele decidiu não fazer mais, no momento que ele decidiu largar tudo, um fogo ardente veio com tamanha força dentro dele que ele não conseguiu mais suportar. Lembra quando Jefferson falou que ele olhava para ele 9 anos longe, 9 anos com as escolhas erradas, e mesmo assim hoje ele olhava e se perguntava o porquê que Deus trouxe ele até aqui, porque Deus se manifestava através dele e dava a oportunidade dele ser um canal de bênção, porque Deus nunca olhou para ele e viu aquele Jefferson. Deus sempre olhou e teve expectativa nesse Jefferson, e Deus sabia que todo momento, o dia que ele se decidisse se entregar, viver isso de verdade, Deus poderia fazer na vida dele aquilo que ele nunca imaginou. E é isso que ele quer fazer na sua vida, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Você não saiu de casa e chegou nesse lugar para que a sua vida continue sendo vivida da mesma forma que você viveu até agora. O Espírito Santo manda te dizer que Ele sabe os planos e os projetos que Ele tem ao seu respeito. Eu não sei, irmão. Você pode não saber. Você em algum momento pode ter escolhido priorizar alguma área da sua vida. Só que Ele não deixou de te amar. Ele não deixou de ter expectativa. E Ele te trouxe aqui nessa noite para renovar as suas forças. Ele dá força ao cansado. Ele restaura o vigor do ferido. Ele cura as feridas. Ele renova todas as coisas. Certa feita eu cheguei no limite. E eu fiz uma oração ao Senhor. Pai, me prepara e me leva. Eu já até contei esse testemunho. Eu tinha ficado um tempo na casa do Senhor, irmãos, fazendo tudo certinho. Sabe aquela pessoa que tentava de todas as formas fazer tudo da forma correta? E eu cantava no ministério de louvor. Eu era back, porque uma voz bonita, afinada, grave, servindo como base para aquelas pessoas que têm um agudo. E irmãos, eu fazia tudo certinho mesmo. Eu não vivia de mentira. Até que um dia uma pessoa me chamou e falou: olha, nós resolvemos te afastar do ministério de louvor. Eu logo pensei, deve ser porque eu não canto bem, né? Só que essa pessoa virou para mim e falou: olha, nós fizemos uma reunião e nós chegamos à conclusão que o seu namoro não é santo. O meu relacionamento foi decidido se era santo ou não dentro de um lugar. E, irmãos, quando a pessoa falou isso para mim, veio como uma flecha no meu coração. Eu saí da igreja e vivi 14 anos acreditando que eu nunca conseguiria ser aquilo que Deus esperava, porque no tempo que eu mais me esforcei para isso,
eu não consegui. Então, eu também não queria ir para o inferno. Eu não queria morrer sem salvação. Então eu pedi ao Senhor: Senhor, eu estou cansado dessa vida que eu estou levando. Eu não aguento mais viver desse jeito. E eu tinha um conhecido que ele fez essa mesma oração. Ele virou e falou para o Senhor: Senhor, estão tentando roubar a minha fé. O nome dele era Kleber, e ele falava assim, gesticulando: me prepara e me leva. E o cara muito atlético, corria sempre na praia. Até que ele numa corrida dessa, ele teve um infarto e morreu. E aquilo mexeu muito comigo. Mas naquele momento eu também vi uma solução para eu ir para o céu. Eu virei e falei: Senhor, me prepara e me leva. Eu não aguentava mais. Só que aquilo que eu achava que seria o final de uma história, foi o começo de um novo tempo em Deus. Porque eu tive um sonho e Deus me mostrava um lugar muito escuro e algumas pessoas descendo assim, e lá muito fogo, e Deus apontando aquelas pessoas e mostrando que elas estavam indo para o inferno. E eu não fazia nada para mudar isso. Chega um momento da nossa vida, chegou o momento da vida do profeta, que ele percebeu que ele já não está mais vivendo por ele mesmo. Chega um momento na nossa caminhada cristã que nós vamos perceber que nós vivemos por algo muito maior que nós mesmos. E hoje eu vim aqui para trazer essa palavra para você. E eu gostaria de pedir que os irmãos se levantassem. E esse louvor ele é muito pertinente, porque ele fala de um Deus que vê o que ninguém vê. E eu gostaria que você fosse muito sincero com você. Enquanto eles estiverem louvando, que você fechasse os seus olhos e fizesse uma introspecção, uma autoavaliação, e você entendesse o momento que você está vivendo, como você está hoje, como você entrou aqui.